A gente já está online, eu vou te mandar o link para a gente compartilhar nos grupos. Para a gente compartilhar nos grupos. Salve, galera, Shirley Gil. Salve, Thiago. Salve, Sassá. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa mais uma live aqui da Shirley Gil. Vou falar algumas coisas para vocês antes de iniciarmos a nossa conversa. Vou compartilhar minha tela aqui. Ô, Thiago, você autoriza aí, por favor? Oh, sim, desculpa. Não, pode ir. Vamos lá. Apareceu minha tela aí? Sim. Então, galera, vocês sabem que em virtude dessa pandemia, estamos tendo ensino à distância. E na página da escola é importante que vocês curtam e também sigam a TV Shirley Gil, que é a página do YouTube. Então, eu vou pedir para vocês que estão chegando aqui hoje se inscreverem no canal, porque todo vídeo que acontece no Facebook nós também subimos para o YouTube. Então, nessa pandemia, resolvemos fazer algumas lives para poder também movimentar a página da escola e trazer questões importantes. Então, a primeira live que ocorreu foi sobre os projetos da escola, professor Thiago e professor Douglas, sobre os projetos Voz Ativa Estudantil e Caminhos da Vila Ed.
Depois teve uma live com o professor Tiago e a professora Ivy falando sobre o Grêmio Estudantil e os andamentos do Grêmio até o momento, como que ele está sendo desenvolvido. Depois eu e o professor Tiago fizemos mais uma live sobre globalização e escola e conversamos sobre a importância da escola na globalização, a força do lugar. Aí teve uma live interativa muito interessante com o professor Tiago, professora Ive, alunas Gisele e Thalita, sobre o Grêmio. Depois teve outra live, aqui foi muito legal também, professor Tiago, professor Douglas e o aluno Wagner. E na última quinta-feira, semana passada, conversamos com a Priscila de Oliveira sobre Vidas Negras Importam. E também todos os professores gravaram um pequeno vídeo em seu celular, o Tiago editou, e fizemos aqui um vídeo mensagem aos estudantes, tá? Todos os professores aqui do Shirley Gill mandando uma mensagem para você, estudante. Então, curta a página da escola no Facebook e também se inscreva no canal no YouTube. Então, Tiago, passo a palavra a você aí, vou interromper aqui a minha transmissão. Quero agradecer ao Sassá por aceitar nosso convite, vir conversar com um tema super importante, que é a questão indígena no Brasil, sobre os povos indígenas, coronavírus e múltiplos outros assuntos. Então, passo a palavra a você, Tiago, apresenta nosso convidado aí de hoje e vamos iniciar nossa conversa. Legal, Douglas. Boa tarde a todos e todas que estão aí acompanhando agora neste momento a live do Schiller Gill, que é mais um espaço para que a gente possa desenvolver conteúdos importantes aí para os estudantes, mas também para a nossa formação como professor e para toda a comunidade escolar. Eu queria agradecer desde já a participação do Sassato Pinambá para a gente fazer essa discussão sobre o agosto indígena, já que é uma discussão que nós realizamos todos os anos na nossa escola. Todo mês de agosto a gente para poder debater essa importante questão do Brasil e de toda a América. Sassá, você quer se apresentar aí, falar um pouco aí da sua trajetória? E, por favor, fala o lugar que você está aí, nessa árvore, por favor. Legal. Gratidão aí, Tiago, Douglas, pelo convite, né? É um prazer estar com a MF. Agora não vou saber pronunciar o outro nome. Né? O povo Tupinambá, São Paulo, né? Atualmente a minha companheira é zeladora de uma escola aqui na Zona Sul, e esse local aqui que o Douglas pediu, né, para eu falar um pouco, é o jardim da escola, tá? Tem as árvores aqui, algumas árvores frutíferas ali, né? E o jardim da escola aqui, tá? Quadra, o muro, né? Então a gente trabalha aqui também, passa o dia aqui na escola, tá? Tá me escutando aí? Eu tive algum problema aqui. Estamos sim, Sassá. Cortou um pouquinho, mas tá tudo beleza. Legal, não. Tá legal. Voltou aqui. Então, eu sou militante no Tribunal Popular, né, no GT Indígena do Tribunal Popular, onde a gente atua aqui no movimento indígena em São Paulo, né. Também faço parte da CAPISP, que é a Coordenação de Articulação dos Povos Indígenas de São Paulo. Sou radioamador, inclusive a gente tem um projeto aqui na escola, né, a Escola de Radioamadorismo, com a garotada aí, a estudantes da sexta série do ensino fundamental. Né? E a gente ensina radioamadorismo para a garotada. É isso aí, Tiago. Legal, Sassá. Bacana. E para a gente começar esse nosso debate aí sobre a questão indígena, Sassá, eu queria já começar te perguntando, porque a gente vive esse momento de pandemia, né? Mas os povos originários, né, os povos indígenas, já sofrem com os vírus trazidos pelos invasores desde 1500, né?
seja a cólera, seja a tuberculose, ou até mesmo a cárie. Eu sempre lembro dos relatos do Eduardo Galeano nas Veias Abertas da América Latina, que ele fala do genocídio dos povos indígenas, e um dos motivos foram as doenças trazidas, né? E como que está a situação dos povos no Brasil nesse momento da pandemia? Parece que travou, Douglas. Bom, aqui no Brasil, deixa eu mudar de lado, eu vim mais próximo do Certo, Wi-Fi. agora Bom, melhorou. Aqui no Brasil, a gente tem situações diferentes, né, de habitação dos povos indígenas. A gente tem indígenas que vivem em contexto urbano, nas cidades, né, a maior parte da população indígena vive nessa situação, residindo nos centros urbanos aí, né, e dá mais ou menos meio a meio, tá? Mais ou menos pelos dados oficiais do IBGE, né? Mas a gente da luta indígena, assim, a gente acredita que o número de indígena é bem maior que esse que o IBGE divulga no censo aí, né? Então, por isso que a gente afirma que a maioria vive em contexto urbano. E tem uma população indígena que essa entre aspas, né, assistida pelo Estado brasileiro, né? A população indígena que vive em contexto urbano não é assistida pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro não dá assistência para indígenas que vivem na cidade, como é o meu caso, né? Não existe assim, políticas públicas, né, de assistência à população que vive em contexto urbano. Os dados também a gente tem acesso aí maior, porque o Estado vai contabilizar os dados desses indígenas que têm assistência, que estão nas áreas já demarcadas, porque inclusive as áreas que estão em processo de demarcação, né, esses indígenas também não têm, né, assistência do Estado. Durante um período aí de governos anteriores, algumas áreas, mesmo nesse processo, recebia aí, né, uma assistência, mas hoje não tem mais, com esse governo atual, não tem mais essa assistência. Então, os números, né, que inclusive a PIB publicou recentemente aí, em uma live, falou, passou já de 600 indígenas contaminados que vivem dentro de aldeias, né, e mais de 200 óbitos de indígenas que vivem em aldeia, né. A gente sabe que o número é bem maior, né? Tem uma ONG aqui na Grande São Paulo, que é a Opção Brasil, está fazendo um levantamento aí de indígenas que vivem em contexto urbano, que ou teve o contágio, né, com a Covid-19, o coronavírus, ou que teve óbito, mas é muito complicado, né? É muito difícil. A gente que está no movimento aqui, a gente não sabe aonde que está a população indígena que vive aqui na Grande São Paulo, né? Já chegou um número alto aqui, né, de indígenas, pelo menos o número de povos. Segundo o Marcos Aguiar, que é da ONG, são 52 povos aqui na Grande São Paulo, mas uma liderança aí do movimento, numa live também, falou de 71, que fizeram um levantamento recente aí, né? E a gente tem notícia de 66 povos na Grande São Paulo, né? Então, esses dados que tem sobre a Covid-19 é um número muito defasado, assim, né? Não chega nem próximo do que é real. A gente sabe que é muito maior, né? Fora que nessa região norte do país, né, o garimpo tem avançado dentro dos territórios indígenas, né? Garimpeiros têm invadido o território para extração de minérios, né? E madeireiros também. E com isso é muito fácil chegar a doença nessa população que está mais afastada, né? Inclusive são
vários povos, o Estado brasileiro não contactou esses povos. Então, a gente não sabe dados dessa região aí, onde estão esses povos, né? E como o Tiago falou, isso para a gente não é muito novidade, né? Porque desde a da invasão aqui em Abiala, e os povos desse continente é, sofrem, né, por ataques biológicos, né? Várias doenças. A bexiga, né, que é a peste bubônica, sarampo, gripe, né, várias doenças aí que foram trazidas. Boa parte da nossa gente, né, dos povos aí indígenas, foram genocidados só por ataques biológicos, né, vírus e outras doenças aí, não virais. Sassa, você comentou que no centro-oeste, na região norte, está tendo invasão das terras indígenas por fazendeiros, garimpeiros, grileiros, e você comentou que existem uma estimativa de 66 povos indígenas aqui na região metropolitana de São Paulo. E eu queria saber quais são os conflitos que tem com os povos indígenas no contexto urbano. Tem um recente aí no Jaraguá, que a Tenda está querendo construir o seu empreendimento imobiliário em território indígena. Queria saber de você se tem outros exemplos de conflito pela terra aqui na região da Grande São Paulo que você tem conhecimento, que você pode nos passar, por favor. O que tem, né, na Zona Sul também, que são Guaranis, né, que aqui na Grande São Paulo, oficialmente só tem a terra indígena do terra indígena aqui no... Desculpa. E a Tenondeporã, né, essas são as mais conhecidas. Mas recentemente teve desculpa te cortar, volta um pouquinho a sua fala, porque cortou, a gente não conseguiu entender o que você falou inicialmente. Na Grande São Paulo, oficialmente, apenas duas terras indígenas, né? A do Jaraguá, que vocês falaram, né? E lá na Zona Sul, na região de Parelheiros, aqui na Zona Sul, né, onde eu tô, a do Tenondeporã e Crucutu, que são as mais conhecidas. Tem outras aldeias ali do lado, mas faz parte da terra indígena Tenondeporã, né? Que é a área lá, e os guaranis fizeram algumas retomadas. E mais recentemente, eu acho que nos últimos 3 anos aí, na região norte, ali que está em Guarulhos, próximo do Rodanel, também há uma aldeia ali multiétnica, né? São povos indígenas que vivem, né, em Guarulhos. Fizeram lá, a prefeitura cedeu um espaço lá. Eu não conheço lá a área, né? Não lembro bem como é que foi esse processo aí, mas que não é uma área oficializada pelo Estado brasileiro, né? Foi a prefeitura que cedeu, e vivem lá algumas famílias indígenas de vários povos, né? Não é um povo só, né? Que a gente tem mais contato, que está lá, né? Caimbé e o Açu-Cocal, né? Mas há outros povos lá também. Ancararé, né? Tem Pataxó, lembrei, tem um amigo Pataxó que está lá, a família dele, né? Tem Tupi-Guarani, está lá também. Então é um espaço multiétnico, né? Mas ela está de forma oficiosa. E então, na Zona Sul, aqui em Parelheiros, há um conflito, há uma invasão ali, né, de chácaras. Vocês conhecem bem essa região da Represa, né? Ela é bem conhecida aí. É um lugar com muitas chácaras, espaço de casas de veraneio próximo da represa, à beira da represa. Então, são tudo espaços invadidos aí, algumas recentes, né, e outras desde pelo menos uns 40 anos aí ou mais que foi invadido, né. Então, há um conflito ali na região, tem retomada de terra, né, esses grileiros, né, teve alguns anos atrás, inclusive atirou na indígena lá, né, os mais recentes no Jaraguá, né,
não é só a tenda que tá lá, né? Tem um ex-prefeito de São Bernardo que está reivindicando uma outra área lá, que é onde está a aldeia Itacupé, né? Mas não são só esses conflitos, tá? Como eu falei, a cidade de São Paulo, por exemplo, né? Falando aqui de São Paulo, ela é a capital da maior população indígena, né? Das capitais é a maior população indígena, né? Então, segundo o IBGE, está 12 mil, mais ou menos. Provavelmente, atualizar assim, oficialmente no próximo censo, deve chegar a uns 20 mil indígenas aqui pelo IBGE. Mas a gente também sabe, né, meu? O IBGE faz... ele nunca passaram na minha casa no censo, né? Então, a gente sabe como que é esse censo aí. O movimento indígena deve fazer um censo, né? Teria que fazer um censo, teria que conseguir aí. A ONG Opção Brasil tem tentado, né, pelo menos um censo de indígenas que vivem em contexto urbano, né? Mas aí o conflito que a gente enfrenta, vivendo em contexto urbano, não é tão diferente do conflito da nossa classe, né? Da nossa classe aí, tá? Então a gente enfrenta a polícia, né, que tem matado aí pessoas e jovens, né, na periferia. A gente enfrenta crimes forjados, por exemplo, de tráfico, né? Pelo menos a gente tem a informação de um indígena, né, que tem a identidade, sabe que é indígena, família indígena, que foi encarcerado, né, nessa situação. Então, o enfrentamento à violência, né, porque indígena que vive em contexto urbano está nas periferias, está vivendo nas favelas, né, sofre aí praticamente os mesmos problemas sociais que a população da nossa classe sofre nesses espaços, né? Violência, não é identificado que é indígena, porque geralmente a gente passa pelas cidades invisibilizado, né? As pessoas, os vizinhos aqui sabem, os estudantes sabem que eu sou indígena por conta da nossa militância, né? Tanto que hoje, depois, se eu conseguir ir até ali para ver se pega o sinal do Wi-Fi, mostrar, fizeram uma pichação, escreveram índio e fizeram o meu desenho ali, eu vi hoje. Os estudantes fizeram, né, que eles me chamam de índio. Quem não sabe, né, na vila, aqui na rua, o pessoal me conhece, né? Mas em outros lugares próximos eu passo, as pessoas, eu sou da periferia. Então, a população indígena, o maior então, eu acho que eu tô com algum problema. Então, tá escutando aí? Tá legal? Cortou um pouco. Tá. A cidade, né, a gente é o maior número aqui das capitais, São Paulo, né, tem um número alto, mesmo sendo só o número de indígenas que o IBGE diz que tem, mas a gente é bem maior que isso, mesmo só isso já é bastante, né, mas ficamos invisíveis. Nas aldeias é bem menos indígenas que tem aldeado. Se eu não me engano, o número está aproximado de 2 mil indígenas vivendo em aldeia aqui na cidade de São Paulo. No restante, são todos tá nas favelas, nas periferias, aí no CDHU, Singapura, como o Real Parque, que tem um grande número de pancararu ali, né? Então, os problemas que a gente enfrenta são esses. Eu não consigo acompanhar o chat, tá? Porque toda vez que eu fui acompanhar, caiu. Beleza, Sassá, não, tá lá, a gente só tá intercalando quem que vai fazer a próxima pergunta. Aí, Sassá, você chegou a citar a PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Aí eu peguei isso daí na primeira pergunta sobre o Covid-19. Aí eu peguei os dados atualizado deles aqui, ó, que eles colocam que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, de 24.560 contaminados no Brasil, 667 mortos e 146 povos afetados. E ainda dentro dessa ideia que você comentou de que esses dados aí, eles são minimizados, né? Com certeza tem muito mais
povos indígenas que foram contaminados. E em relação à nesse momento da pandemia, mas os problemas com a saúde pública os povos já têm enfrentado há um tempo. Eu estava relembrando aqui a última luta dos povos Guarani contra os desmontes da saúde pública, né? Nas cidades, quais as dificuldades que os povos indígenas enfrentam em relação às políticas públicas de saúde e também de educação, né? Já que a gente precisa, às vezes eu penso que esse modelo de educação não contempla as necessidades dos povos para que eles mantenham suas tradições, para que eles mantenham sua cultura. Como que é essa luta pela saúde pública e a educação pública na cidade? Na educação, cada povo tem aí um protocolo e uma discussão com o Estado, né, para a educação. Então, cada povo discute aí com o poder público qual é a melhor maneira, né, de dar pedagogia, como que vai fazer aí, né. Tem alguns povos bem avançados, né, no caso, por exemplo, o Guarani Kaiowá, é um povo que está bem avançado, assim, na questão da educação indígena, né. Na verdade, não é educação indígena, né? Eu prefiro falar da escolarização indígena, né? Que é o frequentar escola, porque a educação indígena, ela acontece desde sempre, tendo a escola, não tendo, vai ter a educação, né? Mas a escolarização, não, né? Eu acredito que seja muito diferente, né, esses processos. Quando a gente pensa a educação e a escola, né, por exemplo, não tem, o Estado ele não investe nem em educação e nem em escolarização, né, porque a gente não tem construído prédios, principalmente aqui em São Paulo, né, eu não sei como é que está as outras cidades, mas as escolas aqui em São Paulo tem um monte que são prédios alugados, né, feito convênio com a ONG, a CEIA, o ensino infantil está assim, né, e provavelmente pode chegar aí em outros níveis da educação, isso, né, mas creche não tem mais CEI, né, CEI não tem construção mais, né, então, mesmo esse processo de escolarização está muito precário, né, a educação também é muito precária. Então, já para quem vive em contexto urbano não tem essa política, tá? Quem vive em contexto urbano tem que ir para as escolas junto com outras crianças aí, não tem nada diferenciado. Não existe nenhuma, o Estado brasileiro não tem no território, tá? Fora do território indígena, fora das aldeias, né? Não há. Né, e das aldeias que são reconhecidas pelo Estado, demarcado, está tudo certinho ali, né? A saúde indígena, a mesma coisa, né? Há uma política aí muito, muito ruim, né, de saúde indígena para a população que está aldeada, né? A população de aldeia, mas com muita reclamação, né? Eu não tenho acompanhado muito essas políticas públicas aí. Eu não acompanho muito a política pública de educação e nem a da saúde, né? Mas a gente acaba sabendo, porque a gente acompanha as lutas indígenas que tem, né? Então, são políticas muito sucateadas, né? Muito deixada de lado, e com esse governo aí que o Bolsonaro, né? Tem piorado a situação, né? Já a população também que vive em contexto urbano não tem nenhuma política pública para essa população, né? Nem na saúde, nem na educação. Então, há uma defasagem aí, né? O Estado brasileiro, por quê, né? A gente, é isso que a gente vai tratar mais para frente, a gente pode falar um pouquinho da nossa proposta do agosto indígena, né, que a gente precisa compreender a história do Brasil, né, que é uma história, primeiro, que é uma história mal contada, né, porque os registros históricos não foi a gente que fez. Mas dá para a gente ter uma base aí, com uma boa pesquisa, né, na historiografia aí, a gente conseguir levantar a história mesmo real, né, e
recontar essa história. É isso que a gente procura fazer, tenta fazer, né? Então, o Estado brasileiro, durante muito tempo, atuou com políticas públicas integracionistas e assimilacionistas, né? Há pouco tempo, na ditadura militar, né, eu não sou tão velho, né, tenho 40 anos, 42 anos, vivi a minha infância durante a ditadura militar, né, a minha primeira infância, que a ditadura acabou, eu já estava quase 10 anos de idade. Ministros e governos da ditadura militar afirmava que nos anos 80 não iria ter mais indígena no Brasil, que eles iriam ter integrado todos a população, a nação brasileira, né? Então, essa sempre foi a política do Estado brasileiro. É uma política integracionista, né? O SPI, o que mais fez foi integrar indígena, né? O Serviço de Proteção do Índio, o que mais fez foi integrar na sociedade aí, você não é mais índio. Desde Pombal, né? Que nas reformas pombalinas lá atrás, teve lei dizendo que indígenas, povos inteiros, tinham sido dizimados, que eles tinham exterminado todos, ainda falava assim na lei, né? Exterminamos todos, e quem declarasse que fosse desse povo, iria ser penalizado, e a pena era a morte, né? E tem aí alguns livros de história dos anos 80, pelo menos, e do período da ditadura, coloca que o povo Tupinambá é um desses povos que foram extinguidos, que não existe mais. Quando eu cheguei na quinta série, eu achei isso num livro de história, né? E então, o Estado brasileiro sempre atuou para que a população saísse da terra, né, deixasse livre o território, né? Hoje, a população indígena no mundo todo que vive ou que reivindica e que faz luta pela terra é uma pedra no caminho do agronegócio, né? Uma pedra no caminho do capital, no avanço desse capital agrícola, né? Esse capital rural, que é que o Brasil vive, não só o Brasil, como vários países, né? Estados Unidos também, né? Tem um avanço aí, é lógico que tem outros setores do capital por trás disso, né? O setor financeiro, que vive de royalties, né? É o que está sendo produzido. A gente não produz mais alimento, né? A terra não é utilizado mais pelo agronegócio para produzir alimentos, produz royalties, né? Então, a população indígena que reivindica esse território é uma pedra no caminho, né? Que eles falam caminho de desenvolvimento, né? Na verdade, é caminho da destruição. Tá aí os números que sempre está sendo atualizado do desmatamento da floresta amazônica, tá aí os números do que acontece e aconteceu com o Cerrado, né? A gente está aí, mais ou menos, acho que são, se eu não estou bem enganado, 16% da Mata Atlântica que a gente tem hoje, né? Uma faixa muito pequena, né, cara? Então, os biomas estão sendo detonados pelo agronegócio, né? E sim, toda essa política integracionista tem esse sentido. Por que o Estado quer integrar? Porque ele quer tirar a legitimidade de reivindicar o território, né? A integração e a assimilação, ela existe no mundo, né? Todos os lugares que passou pela economia colonial, né? Ele passa por esse processo de integração e assimilação, né? Quando não é integração, no caso dos povos indígenas aqui, nas Américas, né? É pela assimilação, né? A gente vê assimilação em várias regiões aí, ou genocídio também, né? Um outro processo, é uma outra política pública. Genocídio também é uma política pública de Estado, né? A gente tem que compreender muito bem isso. A gente vai tentar aí discutir agora de agosto até novembro todas essas questões numa programação, né? Legal, Sassá. E eu acho que você entrou um pouco já nessa questão das lutas dos povos nos seus territórios originais, né? As lutas pelas demarcações. Eu estava pensando aqui que essa luta que vem desde 1500 não teve trégua em nenhum governo, né? Nem no dito governo um pouco mais progressista, essa luta não teve trégua, né? Houve um avanço do agronegócio, teve hidrelétrica construída em território indígena, mas parece que nesse momento
a coisa está mais intensa, né? Aquela fala do ministro do governo Bolsonaro, eu acho que caracteriza muito o momento que a gente vive no país, que é o de passar a boiada, né? Então a gente está vendo o aumento do desmatamento, o aumento do genocídio, a invasão das terras originárias. Fora a proibição de acesso à água potável também, né? Que é algo elementar da vida de qualquer um, né? Então, Sassá, como que está então essa luta pela demarcação de terras e em defesa da floresta, né? Que a gente está vendo esse desmatamento aí, que o agronegócio é o culpado. Como que está essa luta aí dos povos nos seus territórios originais? É uma luta que ela nunca teve fim, né? Nunca teve fim. Tanto que isso dá uma caracterizada também no número de indígenas que vai chegando nas cidades, né? Porque são expulsos dos seus territórios, né? Por violência. Né? Já a gente teve aí pouco avanço nesses governos progressistas que tivemos, né? Em tempos recentes aí, né? Porque as demarcações ficaram engavetadas, né? Permaneceu engavetadas. Você vê, pegar o povo Tupinambá de Olivença, né? Que desde 2007, 2008, está engavetado o processo. Ninguém nunca assinou ali, né? E nem vai ser assinado nesse governo atual, né? A gente não vai ter. Ele já falou que não vai ter demarcação de terra, né? O agronegócio tem avançado bastante, não só o agronegócio, né? Outros setores do capital aí, de exploração de recursos naturais, por exemplo, mineradoras, né, com garimpos na região norte, madeireiras, né, poceiros que são no Nordeste, né, tem grileiros, né, que invade lá com fazendas no Nordeste, e brigas recentes, né, a gente teve, acho que foi 2019, se não me engano, começo de 2019, então são lutas que ela é permanente, né? Ô, Sassá, Oi? desculpa te interromper, você pode voltar na parte no começo de 2019, aí cortou sua fala, por favor. Tá. Né, acho que no começo de 2019, teve um conflito no Pernambuco por conta de invasores lá dentro de uma área Pancararu, né? Teve lá um conflito. Né? Uma outra questão, né, que a gente chama muita atenção, não sei se vocês acompanharam lá no Chile, o povo Mapuche sendo atacado pela população, esses dias aí, na semana passada, essa semana, né, foi, acho que, teve a semana passada e essa semana também, né, a população... Sassá, sinceramente, eu não vi como que foi a situação. O governo chileno é um governo muito parecido com o governo que está aqui agora, né? Então, o governo ataca ou incentivou a população a atacar o povo Mapuche lá, né? Então, estão sendo atacados por violência, né? Apanhando na rua, essas coisas assim, né? Mas aqui no Brasil a gente passou também por isso, não um pouco recente aí, né? Por exemplo, em Buerarema, há algum tempo atrás, eu não vou lembrar o ano, teve carros de Tupinambá queimado lá, Tupinambá que foi espancado, né? Buerarema é na Bahia, tá no sul da Bahia, no território indígena lá de Olivença, né? A gente teve também 2018 e 2019, né, aqueles ataques
orquestrados por fazendeiro no Mato Grosso do Sul, a população Guarani Kaiowá, né, que teve morte de indígenas lá, de lideranças, né, e os fazendeiros falam isso e combinam isso abertamente, né, não teve ninguém preso no Mato Grosso do Sul. Na Bahia não foi ninguém preso, né, em nenhum lugar ninguém é preso. A Polícia Federal, quando investiga algum dos assassinatos de indígenas, de lideranças indígenas, a conclusão da investigação é que foi briga entre indígenas da aldeia, que foi um familiar que assassinou o indígena, que eles estavam bêbados e que foi assassinado, né? Aqueles indígenas lá no norte que foi encontrado no rio, os corpos, né? Falava que caiu lá e o cara tinha sinal de ferimento, né? E caiu e morreu afogado. Como que indígena que vive em território assim, nada bem pra caramba. Coisa mais difícil é indígena cair em um rio e morrer afogado, né? Então, e os caras vão inventando isso, nunca tem investigado. A gente não tem no Brasil histórico de presos por ter assassinado indígena. A gente não tem isso, né? Nunca teve, né? Pelo contrário, né, no Brasil, assassinos de indígenas têm monumentos, como o Borba Gato aqui em São Paulo, né, o Anhanguera lá na Paulista, né, são monumentos, um monte de rodovias com nomes aí eles são homenageados. Assassinos de indígenas no Brasil são homenageados, né? Infelizmente é isso que a gente espera do Estado, né? Eu não tenho nenhuma ilusão que pelo Estado isso vai melhorar, tá? Não tenho, assim, a gente ainda faz luta por algumas políticas públicas aqui na cidade de São Paulo, mas por estar junto dos indígenas em movimento, né? Está em movimento. Mas eu não acredito que o Estado tem qualquer interesse político, né, de fazer demarcação de terra, qualquer interesse político de atender às demandas dessa população, né? Nenhuma, né? A situação que está lá no Chile, eu não duvido nada que até o final desse governo a população indígena aqui no Brasil vai estar sofrendo a mesma coisa, os mesmos ataques de policiais, das forças do poder estatal. Sim, existe uma guerra travada, né, no nosso país há mais de 500 anos contra os povos indígenas. Eu estava vendo aqui os números, o aumento do assassinato dos povos indígenas é de 20% do ano de 2018 para 2019, e como você falou, é o agronegócio, os grandes fazendeiros, né, escondidos atrás do Estado. E deixa eu perguntar uma coisa, mas existe a resistência, né? Existem as organizações indígenas, existem experiências que acontecem no Brasil, e aí eu queria também destacar a experiência que existe atualmente no México, né, com os zapatistas. Como que está o momento no Brasil e na América Latina, assim, das organizações indígenas lutando, se defendendo, resistindo? Eu acredito que os zapatistas são uma referência muito importante. E no Brasil, como que estão as coisas, Sassá? A gente faz uma diferença, né? Tem que, por conta do próprio contexto aí, dessas organizações e desses movimentos, né? No México, os zapatistas é um dos movimentos indígenas, né? E o que a gente tem mais simpatia, acho que no mundo todo, né, cara, dos movimentos de retomada, de luta indígena, eu acho que o mais exemplar, assim, é, de fato, o movimento zapatista, né, a luta daqueles povos no sul do México, né. Eu acompanho bastante também algumas discussões, né, nesse sentido aí, nas Américas, né. E aqui no Brasil a gente tem uma deficiência, né. Primeiro por conta do próprio processo de colonização aqui, né. Todos os processos coloniais, né, que tivemos em Abiala, desde lá do Canadá, Alasca, até a Terra do Fogo, né, foi de extrema violência.
e todos eles genocidas, né, todos eles. Mas poucos foi tão etnocida como a colonização brasileira, né? O genocídio é fácil de compreender. Genocídio é quando tem morte, tem sangue derramado, isso daí a gente identifica rápido, né? Por exemplo, essa pandemia aqui no Brasil, com 3 milhões de casos aí, e mais de 100 mil mortos, isso é um genocídio. Né? Aí a gente identifica rápido, porque a gente vê os números dos que tombam, né? Dos que caem. Né? Não é contado os feridos, conta os que caem, aí isso vai caracterizar o genocídio. Né? Então é fácil a gente identificar. O etnocídio não é fácil, Tiago e Douglas, né, identificar o etnocídio. O etnocídio ele é silencioso, né? Nem as pessoas ou os grupos que estão sendo etnocidados percebem isso a tempo de impedir, né? Então, o Estado brasileiro e a coroa portuguesa, eles investiram muito em etnocídio, né? Também houve o genocídio pesado aqui, como há o genocídio, né? A gente fala disso o tempo todo, de genocídio indígena por conta desses números, como você falou, e sempre aumentando, né? Aumentou em um ano 20%. Provavelmente, quando o ano que vem, que é o CIMI, né, que contabiliza isso, que tem contribuído para pensar a violência com a população indígena, né, provavelmente o ano que vem, os dados do CIMI, esse índice aí vai ser bem maior, tá? Porque esse governo é um governo que favoreceu assassinos de indígenas, né? Mesmo aqueles que faziam escondido, hoje não se escondem mais, né, meu? Então, isso também vai caracterizar, né, essa política colonial aí, ela caracteriza também os rumos dos movimentos indígenas, da resistência, né? Então, aonde há fortemente o genocídio e o etnocídio, duas políticas públicas, né, extremamente cruéis, né? A gente não dá para a gente pesar na balança o que é menos cruel, né? O genocídio ou o etnocídio? Não dá para pesar, né, meu? Então, em um estado desse tipo, é lógico que a resistência também vai ser mais difícil de organizar, né? Então, discussões que os povos que eu tenho acompanhado, né, no Peru, por exemplo, os Quechua, que está lá com o Hugo Blanco, né, o Mapuche, os Con, que tem uma luta muito interessante, que é o território invadido pela Argentina, né, alguns Aimaras também, mais no norte da Colômbia e Peru, na Colômbia não, aliás, no norte da Bolívia, os Aimaras, né, e Peru, NASA na Colômbia, né, Guatemala, Nicarágua, está tendo Honduras também, tem uma resistência, nos Estados Unidos também um processo diferente aí, né, de resistência, eu tenho acompanhado isso, e a gente percebe que a discussão no Brasil, ela ainda está muito atrasada, né, está muito atrasada no sentido, assim, de avançar desses processos, né, ainda há aqui uma discussão, um diálogo, busca-se um diálogo ainda com o Estado brasileiro. Né? A gente percebe pelas falas, né, das lideranças, você vai pegando aí, a gente vai percebendo isso, que há um interesse, né, dessas organizações ainda de buscar o diálogo com o Estado brasileiro. E nos países vizinhos, nos outros países, isso já foi rompido. Já não há mais essa esperança de diálogo com o Estado. Já caiu a ficha, né, usar esse termo, essa gíria, de que para esses povos vizinhos, de países vizinhos, né, de que não tem nenhuma possibilidade de coexistir indígena e capitalismo. Não há, né? Caiu a ficha aí, e por isso que teve o zapatistas. O zapatismo ele surge a partir dessa leitura, e lá atrás, né, a gente foi em 94, só que eles tiveram aí um período antes, né, pelo menos, segundo alguns aí, pelo menos 10 anos, no mínimo, aí, de preparo para aquela atuação ali, e para que é hoje, né, então, não tem, e eu acredito nisso também, né, a gente precisa avançar na elaboração, na análise, né, desse processo aí, né, porque não tem como a gente existir, né, e existir o capitalismo ao mesmo tempo, junto, não dá, né, vai ser esse processo genocídio e esse processo de etnocídio o tempo todo, integração e assimilação o tempo todo, porque é isso que o capitalismo, ele só sobrevive por isso,
Ele só existe por isso, por conta dessas políticas públicas dos estados no mundo todo. E, Sassá, esse genocídio está cada vez ficando mais evidente na questão de você proibir acesso à água potável, de você impedir novas demarcações, tem essa questão do coronavírus aí agora chegando, e o genocídio está cada vez mais feroz, mais agressivo. Agora, você falou no começo da live lá, de reescrever a história do Brasil, concordo totalmente com você, porque nós temos aqui o mito do Bandeirantes, do português desbravador, que já usava caminhos indígenas para poder transitar pelo território que hoje se chama Brasil. Como que tá sendo esse processo de reescrever a história do Brasil? Porque é difícil, né? Como que tá sendo nas escolas? Quais são as ações que já estão sendo desenvolvidas para poder, né, nas novas gerações, entender a importância dos povos indígenas na construção do Brasil? Douglas, essa semana, ontem, está tendo aí umas formações da AMPU, que é a Associação de Historiadores aqui no Brasil, né? Eu vi a programação, por exemplo, não tem nenhuma discussão sobre a questão indígena, não tem nenhuma. É a Associação de Historiadores, que está na academia, que está fazendo esse processo, né? Que poderia estar fazendo isso, mas não faz, não tem nenhum interesse, não faz, não teve, né? Me parece que é aqui de São Paulo, tá? Não sei se é nacional. Eu vi muito rápido ontem. Eu tô com um problema de saúde, né? Há um mês atrás eu tive um infarto, então eu não estou acompanhando algumas coisas, evitando mesmo. Tanto que eu mandei uma mensagem para o Giva, né, que eu todo dia converso com ele e tal. O Thiago acho que conhece o Giva, que parece que quem passou o contato do Thiago foi o Giva. Eu estava conversando com o Giva um pouquinho antes de ver a mensagem do Thiago. Eu tinha esquecido da live aqui, né? Falei para o Giva, eu vou dormir, porque eu não estou me sentindo bem, né? E essa noite eu não dormi porque eu fiquei o tempo todo pensando na minha morte, sabe? Planejando o pós-morte. O meu pós-morte, o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu não consegui dormir, cara, né? E aí, por isso que eu não dei muita atenção. Eu vi a programação e mandei para o Giva, falei, Giva, analisa aí, vê se eu estou certo. Eu não quero pensar nisso agora. Falei para ele, eu não queria pensar nisso agora, porque eu não estou legal, né? Meu coração não está legal. Tá sofrendo. E ontem ainda veio, não sei se o Thiago sabe, um professor aí que morreu de infarto ontem de manhã, né? Tava brincando com os filhos. Me deixou muito mal, né, cara? Fiquei sabendo não, Sassá. Foi um companheiro aí, morreu de infarto, ou dois ontem, né? E eram professores, né, cara? Então são pessoas. O que eu penso, né, meu? O coração deles pararam, infartou, né? Por conta dessa situação que a gente está enfrentando a pandemia, enfrentando um governo pró-fascista, né? Eu não considero ainda um governo fascista porque falta capacidade. Mas um governo pró-fascista, né, cara? E no Estado também, a política que sendo discutido volta às aulas no meio de uma pandemia, né? Então a gente não fica legal. E aí eu não dei muita atenção, por isso pedi para o Giva dar uma analisada. Depois eu vou até conversar com ele. Mas não há um interesse da academia nisso, né? Mas sim, tem um interesse de algumas pessoas, né? A gente tem pesquisadores aí interessantes, mas é muito individual, né? Provavelmente nem está na Associação de Historiadores, porque se tivesse, acredito que tinha feito uma briga feia lá dentro para colocar a questão indígena em pauta aí, né? Na formação deles aí, né, meu? Mas há alguns indígenas fazendo isso, né, feito alguns trabalhos. No Nordeste tem alguns pesquisadores indígenas. E o que a gente está fazendo, né, Douglas e Thiago e os outros colegas aí que estão assistindo, estudantes, professores, a gente está fazendo o seguinte, cara, desde sexta-feira da semana passada, todos os dias estamos fazendo reunião, todos os dias, por conta dessa programação do Agosto Indígena. E a gente chegou à conclusão que é o seguinte: esses pesquisadores que vai ter que reescrever essa história somos nós mesmos. A gente que vai ter que fazer isso, porque não tem nenhum interesse da academia, né? Tem o interesse de forjar um monte de informação, né, meu? Forjar, criar algumas coisas, né? Então a gente vê um avanço na historiografia, por exemplo, da contribuição e a estadia, né, da população que vem da África, forçadamente, né, trazido pelos traficantes de escravos. A gente vê que, nesse sentido, há um interesse aí e está sendo construído essa historiografia,
Já na questão indígena não há interesse nenhum, né? E aí quem são os pesquisadores? Nós mesmos, cara, nós mesmos. Né? O Giva, que é um grande pesquisador na área da história, né? E eu tenho outros nomes aí, né? O Cazé, tem outros nomes aí que a gente poderia citar de indígenas, né? Vários. A Márcia, né? Que está lá na região norte do país. Tem bastante indígenas, mas somos nós que estamos fazendo. E tudo isso sem recurso, né? Essas agências aí, fundações aí, não patrocinam um tipo de pesquisa desse, porque é uma pesquisa que coloca em xeque o Estado brasileiro. Nunca vai ter um interesse político das instituições, né? E nem de financiar e nem de bancar essas pesquisas, porque são pesquisas que colocam em xeque o Estado brasileiro, né? Com esses estudos que a gente está fazendo aí, a gente vai falar tudo que a gente sabe de história aí do nosso passado é uma grande mentira, né, meu? Nada foi romântico, né? Não teve romance, não. O que teve foi estupro, né? Não tinha nada bonito de miscigenação. Não pode falar palavrão, que eu já ia soltar um palavrão. Não teve nada bonito, cara. A nossa história é de sangue, a nossa história é de violência. Isso não é contado. Casa Grande e Senzala é uma grande mentira, né? E o autor ganhou nome por conta dessa mentira, né, meu? Grandes mentiras que a gente vai ter, né? Essa é importante, esse posicionamento, porque tem essa importância que vocês realizam dentro da pesquisa, mas eu também acredito que existe um papel importante da escola nesse recontar da história, né? A professora Érica mandou nós agora estamos chegando a 1 hora de live, temos a participação de 25 pessoas, agradecer a participação aí das professoras e professores da MF Schiller Gill, os estudantes. A Érica mandou uma comentário aqui dizendo: achei muitíssimo interessante esse olhar no perigo da história única, onde apenas os colonizadores fizeram a narrativa deste encontro. Reescrever a história do Brasil com o olhar indígena é imprescindível, né? Coloca o da Marília também, o Thiago, que é o próximo, por favor. A Marília também comentou aqui, professora, a história é de quem conta, qual vamos contar? Então, eu tenho uma pergunta. A gente tem feito só, Douglas, desculpa. No Schiller, a gente tem feito alguns esforços para trazer essa história indígena para dentro da escola, né? O mês de agosto é um mês importante, mas é importante que ela esteja presente durante todo o ano, né? Eu acho que existe a necessidade dessa descolonização, tanto do espaço quanto do currículo escolar. É preciso cada vez mais trazer das nossas origens para a escola. Nesses últimos tempos, nós levamos o professor Emerson Guarani, ele esteve na escola para fazer uma palestra, e nós também temos a presença do povo Runiquim o ano passado, então é um trabalho que a gente tem uma preocupação grande, mas que ainda a gente percebe que precisa fazer mais. É preciso ainda trazer mais desses estudiosos dos povos indígenas e recontar a história no espaço escolar. Douglas vai fazer uma pergunta? Não, sim, essa questão da historiografia, né, que por muitas vezes é contado por não índios, né, por brancos. Aí eu queria saber qual que é a importância de ter povos indígenas com graduação, com mestrado, com doutorado, e como que está o acesso dos povos indígenas ao ensino superior e à pós-graduação para poder reescrever essa história do Brasil que você contou agora há pouco. Inclusive, a mesa 2 vai ter esse tema, tá, Douglas, do Agosto Indígena, que a gente está organizando, né? Bem, é fundamental que a gente, não importa qual seja o título, reconte essa história, né? Mas é muito importante, né, que indígenas tenham acesso aí a esses cursos, né? Só que qual é o sentido, né? Para que você estudou? Qual é o sentido do estudo? A gente tem que pensar muito e questionar isso. Por quê? Né? Por que eu estudei? Né? Eu sou um militante, eu comecei antes de estar atuando na causa indígena, eu atuava junto com Sem Teto e Sem Terra, né? Naquelas ocupações da Zona Leste lá, né? Inclusive bacana. Lembrei agora que foi logo no final da ditadura, e eu era moleque, né, cara? Eu comecei a minha militância, eu falei muito isso essa semana, né, meu? Porque as pessoas acham que a gente surgiu do nada, né? Surgiu aí à toa, tá fazendo, repetindo coisas, sendo papagaio, né, meu?
Mas eu comecei minha militância em ocupações de terra com o Movimento Sem Teto na zona leste de São Paulo, levando limonada, água gelada e pão com ovo para as pessoas, pessoal que estava ocupando terra, né? Eu estava aí com 7, 8 anos de idade, né? Foi logo no finzinho da ditadura aí que começou que a Zona Leste cresceu, que tem lá Jardim das Oliveiras, em Costa Norte, né, que emenda com Ferraz de Vasconcelos, tudo, Jardim Pantanal. No Pantanal, por exemplo, eu já estava marcando terra, né, que o Pantanal começou em 92 ali, do Itaim Paulista, né, começou em 92. Ali eu já estava marcando terra, marquei lote, eu morei lá, né, o meu primeiro casamento foi ali, no Jardim Pantanal, morei ali dentro, né. Então, depois fiquei muito próximo, né, aliás, junto, né, com o MST, né, participei em algumas ocupações aí com o MST, participei de formação nas favelas, chamando as pessoas para essas ocupações, né, onde a gente dava formação de 1 ano, 2 anos aí, né. Então, isso poderia ser reconhecido aí como um título honoris causa, né? A gente tem outros companheiros aí que não tá com o pé na academia, apesar de eu ter passado, né, cara? Eu estudei ciências sociais, depois, mais recente, eu parei um curso de direito, fiz um outro curso na área da saúde, né? Mas eu não acredito nesse espaço como um espaço que eu reivindicaria, mas eu acho que é um espaço importante, desde que o sentido de Itaí é essa luta, né? O sentido de Itaí é fazer com que a verdade venha à tona. Eu acho que é o sentido do cientista, né? E vem à tona, né? É o que é, né? Eu sou um pouco da área da exata, vim isso à tona. Então, não, se for a destinação disso, né? Se o fim for o que a gente gosta de chamar no Tribunal Popular, né, pelo menos as conversas minhas do Giva, que é a revolução pessoal, não faz sentido nenhum. A revolução pessoal não faz sentido nenhum, só eu ter o título, né, só eu conseguir as coisas, arrumar a minha vida e o futuro dos meus filhos, não faz sentido nenhum, né? Só faz sentido se isso for usado para luta, né? E aí é qualquer coisa. A minha vida só faz sentido se, para mim, a minha vida só tem um sentido, que é ser usado para luta, né? E aí tem essa importância. Lógico, né, que quem defende aí como direito, a gente vai defender também, a gente está junto, tudo apoiando, né, meu? Mas não que é uma reivindicação que eu faria. Até porque eu tenho mais publicação fora da academia do que pela academia. Né? Muitos textos que eu escrevi para a academia não foram aceitos. Não foram aceitos. Então eu tenho mais a publicação. Né? E eu tenho um monte de companheiro que faz a luta aí, escreve bastante, tem uma produção e que não está na academia. Né? Mas é fundamental que tenha, lógico, é fundamental que a gente tenha, né, inclusive para legitimar essas pesquisas nossas, né, dentro da academia, para ver se incentiva outros pesquisadores a pesquisar também, como tem, né, não estou falando, né, que não tem, mas tem uma importância e tem alguns pesquisadores que fazem aí umas pesquisas interessantes dentro da academia, né, na historiografia, não só no direito, tem bastante pessoas que escreve legal, tem o Pedro Peruso, né, um jurista, o André, que escreveu um livro, inclusive, sobre os Tupinambás, recente, né, do doutorado, foi uma parte da tese dele, acho que ele tirou esse livro da tese de doutorado dele, né, a gente tem na academia pessoas pensando aí, né, e tem indígenas também que têm feito algumas contribuições, né, mas que tem que estar junto da luta, né, e a luta é essa. Para nós não faz nenhum sentido a gente lutar para melhorar o capitalismo, deixar o capitalismo mais confortável para ninguém. A gente luta para acabar com o capitalismo. A gente luta para isso, para acabar com o capitalismo. O capitalismo nunca vai ficar melhor, né? Ele nunca vai ficar menos cruel. O capitalismo é cruel e ponto, não tem menos cruel, é cruel, né? O Tiago lembrou bem aí em relação da participação de professores na escola, né? Eu questiono muito a escola porque a origem da escola vem da colonização, né? As primeiras escolas aqui no Brasil foi para catequizar indígena, né? Então tem algumas questões com a escola. A gente tem que pensar também qual é a escola que a gente quer, né?
Então, esse processo de decolonização de escola é fundamental a gente pensar sempre, né? Eu participei do MOVA, quando eu fazia o magistério lá atrás, eu sou da época que tinha um curso de magistério no segundo grau, né? Então, participei, eu dei mais aula do MOVA do que nas escolas convencionais, né? Eu formei mais em alfabetização de adulto do que criança, por exemplo. Por isso que eu tenho mais prática em alfabetização de adulto que na pedagogia, né? Como educador aí. Então, a gente tem que questionar sempre qual é a escola que a gente quer, né? A escola que forma pessoas para operar máquinas nas fábricas, né? Para colocar parede, fazer parede nas construções aí, né? Fazer com que o capitalismo funcione, ou uma escola que forma cabeças pensantes, né? Que questiona toda essa estrutura que está aí, né? A gente tem que pensar bem, né? É muito interessante porque há uma lei, a 11.645, que vocês conhecem bem, porque vocês trabalham com ela aí, discutindo a questão indígena, não só indígena, né, mas a negra também, né, que o Estado brasileiro deveria implantar em todas as escolas, mas não tem, né. E aí, Tiago e Douglas, há alguns dias atrás eu acompanho as reuniões de formação pedagógica aí dos professores, por esse canal aí, né, de formação. Foi tratada a questão indígena, inclusive o palestrante que foi colocado lá, uma gravação do Emerson, né, que foi feito. O Emerson, para o Estado, né? Isso, para o Estado, né, na formação ali do pessoal de humanas, né, que é o ATPC. E eu acompanhei o chat ali, inclusive eu fiz a denúncia no Ministério Público, né? Professores de humanas, né? Provavelmente geografia. E o que é humanas? Geografia, história, e sociologia e filosofia, que são as áreas que a gente mais atua, que a gente mais discute junto, né? O movimento indígena tem uma atuação junto, né? Na formação do sociólogo, na formação do historiador, dentro da academia, na geografia, né? É onde a gente mais atua dentro da academia, como parceiro aí com algumas universidades, nessas áreas. E fora também a gente tem atuado. E a gente viu várias mensagens ali racistas, com o Emerson, com a temática, né, meu? Então, a gente percebe que a gente tem poucos aliados nas escolas. São alguns professores, não são todos. Eu acredito que vocês devem ter uma dificuldade danada aí dentro de escola, da sala de professores, né? Eu acompanho isso, eu fui professor, né, meu? Eu sei como que é o racismo dentro das escolas, eu sei como que que o Brasil é um dos estados mais higienistas que tem. Então eu sei como que é a discussão da pobreza, né, meu? A gente vê aí quantos professores que quer reprovar estudante que está enfrentando pandemia, que está vendo os seus sendo mortos por um vírus, né? Ou quando não, a polícia forjando o tráfico para os seus colegas, que é isso que está acontecendo aqui. No sábado passado a gente teve um ato aqui que um jovem estudante foi preso, né, e acusado de tráfico, que foi forjado por os policiais, né? Então, a gente precisa ainda, para a gente ter essa confiança e ter uma maior credibilidade na educação, na escola, né, a gente precisa dar formação muita para os professores. A gente precisa bastante. E o culpado disso, eu nem culpo o professor que colocou lá, né? Provavelmente foi uma formação muito ruim que teve, né? E que o Estado não incentiva e que o Estado não possibilita a formação continuada quando a pessoa entra na rede, né? E por isso que a gente não fiz denúncia de racismo ali pela pessoa, fiz denúncia do Estado. Fiz denúncia do Estado que mantém isso, né? Que mantém essa estrutura, que mantém essas pessoas na ignorância, né? Que é a ignorância, né? Aí é diferente, vocês veem aí de um outro processo, né? A gente tem diversos professores em um outro processo e que está bem junto mesmo, né? A gente está fazendo inscrição para as mesas do Agosto Indígena, 50% das inscrições são de professores. Aliás, agora de tarde que eu olhei, 62% são de professores, né? Não são pessoas que estão com a gente, aí que a gente consegue contar. Mas a gente sabe que a gente não vai atingir todos os professores, né? Por isso que eu não coloco muito peso aí dentro da escola, né? A escola é um espaço permanente de disputa,
mas eu acho que a gente não está vencendo aí dentro agora. Né? Nesse momento, a gente não está vencendo. Legal, Sassá. Estou até lendo um texto do Luiz Carlos de Freitas que ele fala que a escola é uma instituição do Estado, né? Mas nós, como professores, nós podemos utilizar desse espaço para desconstruir essas políticas eurocêntricas, de um currículo eurocêntrico, de uma escola uniforme, né? E eu acho que lá no Schiller existe uma preocupação muito grande com isso, assim. Então a gente tem um grupo de professores muito preocupado com as discussões étnico-raciais, né, com a preocupação com a história indígena, com a história afrodescendente, e aproveitar e deixar também já o convite, você vai falar sobre isso daqui a pouco, Sassá, o convite para que os professores participem dessa formação do Agosto Indígena. E dentro do possível, Sassá, ver se a gente realiza também uma formação fechada com os professores, deixar o convite para você. Então, aproveitar esse momento, Sassá, para que você fale sobre o que é esse Agosto Indígena, né? De onde que veio essa data de agosto, né? Antes a gente estava acostumado na escola ao abril, né? O 19 de abril, que é aquela data que os brancos criaram para festejar, não sei para que eles criaram essa data, mas a data que realmente os povos indígenas reconhecem é o 9 de agosto, né? O agosto indígena. Eu queria que você falasse um pouco sobre o agosto indígena e já o calendário que vocês estão organizando de formação. Bom, parte você já falou, né? Foi escolhido o agosto por conta do 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Não é o Dia do Índio, né? É diferente. Inclusive, o dia 19 de abril foi instituído por um governo ditatorial, que foi Getúlio Vargas. Né? É complicado isso. E aí, para a gente, nas escolas, só era tratada a temática indígena muito como folclore, né? No mês de abril. Né? Era o mês de abril, era o mês de falar da questão indígena dentro das escolas. E aí a gente ficou pensando nisso, né? Quais as possibilidades que tinha, né? As possibilidades que a gente poderia levar para além disso, né? E ainda com essa lei 11.645, alguns anos atrás, em 2013, 2014, foi discutido com a Secretaria Municipal de Educação, né, uma formação, uma capacitação, formação para professores a respeito da lei, né, preparando os professores para a implementação dessa lei aí, 11.645, nas escolas, né. Então, a gente pensou aí, né, que não daria para ser no mês de abril, e a ideia seria, como a lei fala, né, o ano todo discutir a questão indígena. Porque a questão indígena, apesar de ser, né, mais evidente, tá relacionado com a história, ou com a sociologia, talvez a filosofia, mas não é tão associado, eu acho que é mais a história e a sociologia, né, que geralmente são os que trata dentro da sala de aula, um pouco nas artes também, né, a educação artística também é utilizada. Mas a temática indígena, se você pegar não só indígenas aqui do Brasil, mas de toda a América, né, que é todo o território de Abiala, ela dialoga com todas as áreas do conhecimento, né? A matemática indígena é fantástica, cara, fantástica mesmo, tanto que os melhores matemáticos do mundo são os árabes, né? Os árabes têm uma história aí do caramba na matemática, né, cara? Uma história longa da matemática, né, Só que a filosofia árabe de matemática e a europeia, eles só foram melhorar, né, dar uma outro norte pro pensamento dele, o valor do zero, por exemplo, né, que é o nada, e o nada é o vazio. Vazio nada, cara. A filosofia indígena foi mostrar outra coisa de valor de zero, né? Aí que a matemática começou a desenvolver, foi o contato com os povos daqui, né? Foi os contatos com os povos daqui, né? O zero não é um vazio, né, cara? E filosoficamente não é. O zero tem muito valor, né, e aonde tem o nada, né? No universo a gente não encontra nenhum espaço vazio, né? Então nada é impossível, né? Nada é impossível, né, cara? Não ter o nada, né? Então, isso contribuiu muito com a matemática, né, E os professores de matemática acham que falar de questão indígena na escola aí não tem nada a ver com a matemática, cara. A forma de contar,
né? A forma de marcar o tempo da indígena é bem diferente, cara, e é muito bonito, e aí você começa a ter compreensão, né, meu? Começa a ter compreensão. Quando eu tive acesso a tudo isso, eu estudo, por exemplo, hoje física quântica, e tenho uma compreensão com a facilidade do caramba da física quântica, eu estudo a astrofísica, né? Antes de ontem à noite eu fui dormir tarde porque eu estava olhando o céu, vários planetas alinhados aqui em cima, né, cara? E tem uma facilidade de compreensão, né? Então, a química, por exemplo, como que indígenas criaram as garrafadas? Como isso? Né? Como que foi associar uma planta com a outra ali, e sabe ali o que tem, o que está reagindo, sabe certinho. Tanto que sabe que a gente consegue, por exemplo, eu trabalho com a medicina, né? A gente consegue manipular uma planta sem tirar a folha dela. Eu consigo manipular e falar, eu quero tal substância nessa planta, daqui 5 anos eu vou tirar essa planta que eu vou fazer uma garrafada porque eu quero potencializar essa substância. Né? Como que os povos foram estudar isso, né? Na botânica, a química orgânica, né, cara? Isso é fundamental a gente ir pensar a partir daí, né, meu? A ayahuasca, por exemplo, um chá que é de 2 plantas, cara. Quanto tempo de observação que precisou ter aí, né, e compreender que uma planta de uma região, ela vai potencializar mais, vai ter uma outra reação aqui junto com essa planta e fazer tudo isso, né, cara? Então, todas essas misturas. Então, erra quem acredita que a questão indígena dentro da escola só pode ser tratado na história e na sociologia, né, meu? A gente tem muito a contribuir. A Revolução Francesa só saiu pelo contato com os tupinambás, que a França teve aqui com os tupinambás, os pensadores franceses do iluminismo, né, criou tudo aquilo com base na filosofia tupinambá, né? Não sou eu que estou falando, tem registro, inclusive, disso, né, meu? Pena que não tem pessoas para colocar isso no dia a dia nosso, no nosso cotidiano, né, para aparecer no Jornal Nacional, né? Não tem pessoas, né? São notícias que eu estou falando aqui, que tinha que ser no nosso dia a dia, e só é possível isso, Tiago e Douglas, dentro do espaço da escola, né? Aí sim a escola passa a ter importância para nós enquanto movimento indígena, né? Se isso for discutido no dia a dia, se ficar só no mês de agosto também, a gente escolheu o mês de agosto para sair de abril, né? E para que tenha o ano todo, pensando aí numa possibilidade. Ficar só no mês de agosto também não dá. A gente percebeu que algumas escolas, Tiago e Douglas, estavam realizando essas atividades só no mês de agosto, só agosto indígena, e preparando para o ano que vem, e sempre a mesma coisa, sem avanço. Aí, esses dias, quando a gente estava discutindo a programação, a gente falou, não, a gente tem que dar continuidade nisso. Né? E aí, como que a gente vai fazer isso só no agosto? Não, vamos entrar na primavera indígena. Então, a nossa programação é agosto indígena, é o mês de setembro, que é o mês das mulheres indígenas, né? E vamos continuar na primavera indígena. Esperamos que tenhamos perna para entrar no verão, né, indígena, o outono indígena e o inverno indígena. E quando fechar um ciclo lá na frente, a gente olhar para trás e já ter algo lá na frente. Não é à toa que a gente está pedindo nas inscrições e-mail das pessoas. A gente está pedindo o WhatsApp das pessoas, porque a gente quer ter contato. Nunca possibilitou, porque a gente era chamado pela Secretaria de Educação para ir dar formação no CEL, provavelmente vocês devem ter participado de algumas dessas, né? E lá no CEL, a gente falava lá na frente com os professores e não tinha mais contato com esses professores. A gente não quer mais isso, né? Nem a gente dá um feedback, não contribui com a formação continuada, e nem a gente tem o retorno desses professores, a não ser alguns, como vocês, que realizam e que ficam convidando a gente nas escolas. Né? Aí a gente tem um feedback, mas isso é pouco para nós. A gente quer mais. A gente quer, né, que vocês contribuam mais com essa luta. Né? É lógico, não é dever meu, enquanto cidadão, dar formação para os professores. Isso é dever do Estado. Mas como militante, eu entendo que isso é necessário. Né, nós entendemos, né, o nosso coletivo de indígena entende que isso é necessário, senão a gente não avança. E não é só a formação por formação. A gente está correndo atrás e atrasado também de aumentar o número de aliados, Tiago, Douglas. A gente precisa aumentar o número de aliados, senão a gente não vence essa guerra. Não, a gente não vence, ninguém vence guerra sozinho. Então a gente precisa disso.
Essa é a finalidade, não tem mais aquela finalidade, formar professores por conta da implementação da Lei 11.645. Nem dá para implementar essa Lei 11.645 porque a gente ainda tem, na rede pública, muitos professores racistas. E a prova está lá, naquele chat, e que poucos professores responderam, seus colegas, tiveram coragem. A gente tem muitos professores racistas e muitos professores coniventes com racismo. Vocês enfrentam, provavelmente, na escola que vocês trabalham, o racismo dentro da sala do professor. E aí, para não criar situações ruins, porque é o ambiente de trabalho, vocês vão estar ali todo dia, acaba se calando, acaba aceitando aquilo, né? Julgando nota de aluno porque o aluno é negro, porque a aluna é negra, porque é indígena, porque esse mora na favela, né? Esse vai para a escola com a mesma roupa todos os dias e o outro coloca o Nike no pé, né? Seja lá como que ele conseguiu comprar o Nike. Então, há esse julgamento e a gente sabe bem disso, né? E a gente enfrenta isso também. É situação de guerra, a gente enfrenta isso na toda a sociedade. Então, a gente mudou aí, pelo menos esse agosto indígena, e a partir desse vamos continuar mudando. A gente quer formar aliado. A gente quer formar aliado. O Estado não vai me pagar esse ano, por exemplo, para dar formação. Não estou recebendo. Vocês me convidaram aqui, eu não estou recebendo. Por quê? Porque a gente quer aliados na luta. E como militante eu venho aqui, eu estou aqui há 1h20, 21 agora, né, como militante, porque eu sei disso, eu conheço o Thiago, né, o Douglas, eu acho que o Douglas eu já vi em algum lugar, né, mas estou conhecendo hoje, mas o Thiago eu já conheço, né, eu sei que o Thiago é um aliado nosso, né, não é um professor lá, não foi um professor lá que me chamou, foi um aliado, ele me chamou, eu não pensei, nem olhei na agenda, você lembra, né, Thiago, eu respondi na hora, não olhei na agenda, não sei se eu ia perder alguma coisa. Hoje, aliás, até cancelei, né? Adiei para mais tarde à noite a gente tem uma reunião que seria agora, eu pedi para ser mais tarde, alguns dias atrás aí, né, meu? Porque a gente quer aliados, a gente precisa disso, senão a gente não vai vencer. Nenhum de nós da nossa classe, né, vence e luta sozinho. Se não tiver uma unidade da nossa classe, a gente não vai vencer, né? E a gente tem que criar aliança política, aliança na luta, né? Nas frentes aí, criar frente de luta mesmo. É isso que a gente quer, é isso que a gente está fazendo. Ô, Sassá, aqui o perfil da escola está dizendo que a formação está muito boa, que o aprendizado foi grande. A Érica Rodrigues está fazendo convite para você também lá na nossa escola, depois da pandemia. Tenho certeza que você encontrará uma escola aliada na luta indígena. E tem aqui também a Marília Moreno, escrevendo: me sinto revolucionada, que honra. Estamos aqui partindo para 1h23, quase 1h30. Tiago, fazer mais uma pergunta? Eu acho que é isso que você fala, realmente é muito importante, né? Esse papel que a escola pode cumprir. Lá no Schiller Gill a gente tem essa preocupação, mas também tem a autocrítica de que eu preciso melhorar na discussão, eu preciso melhorar o trabalho durante o ano todo, e eu acho que essas formações que vocês estão possibilitando nos ajudam. E você que passa para a gente o endereço do Facebook, eu já compartilhei lá nos grupos da escola, os professores que estiverem aqui presentes, eu compartilhei lá o calendário de formações, o link para as inscrições. Mas quais são os endereços que vocês têm do Facebook, site, para que os professores possam entrar em contato, os estudantes também que estão acompanhando a live e a comunidade do Schiller Gill? A gente tem diversas páginas, né, que discute essas questões, né? Mas a gente, a principal agora, que eu acho que é mais importante nesse momento, é a página do Agosto Indígena, facebook.com/Agosto Indígena, né? Lá tem toda a programação dessas discussões. A gente está pedindo inscrição. A inscrição vai ser por mesa, tá? Então a gente vai liberando as inscrições. Quando acaba uma mesa, igual sábado, vai ser a mesa 1. Nesse sábado tá rolando as inscrições. Só tem 100 vagas, porque a gente vai usar o Meet, tá? Então ainda tem lá. É lógico que se aumentar o número das vagas de inscritos, né, passar dos 100, a gente vai pensar em uma possibilidade de todo mundo assistir. Só que quem vai estar no Meet vai ser as pessoas que podem perguntar, né? Porque lá a gente quer fazer, Thiago, Douglas e demais
pessoas que estão assistindo aí, né, companheiras, companheiros aí, colegas de trabalho, né, a gente quer fazer com que a gente reproduza quase que uma sala de aula, uma sala da USP, uma sala ali do auditório do CEL, né? Que a gente sabe quem é as pessoas que estão lá, a gente consegue interagir, as pessoas vão levantar a mão, elas não vai mandar pelo chat pergunta, vai elaborar falando, né? Para a gente manter essa aproximação e ser uma roda de conversa mesmo. Essa é a ideia nossa, né? Que a gente possa interagir mais, a gente quer conhecer mais as pessoas. No formulário tem lá, a última questão você quer nos conhecer melhor, participar de uma reunião nossa para conhecer o nosso trabalho militante, né? Para afirmar mesmo essa aliança, né, Tiago? A gente acha muito importante, né? Para mim é muito importante ter trabalhadores da educação como aliados, né? Aí sim faz sentido, né? Quando a gente começar a discutir no dia a dia, nos espaços, na educação, né, na educação física, falar das lutas, dos jogos indígenas, na matemática, falar da matemática, da filosofia, da história, né, da literatura indígena, de várias possibilidades, né, que a gente pode avançar junto, né, que às vezes discutindo, eu não percebi algumas coisas, outras ligações aí, junto com professores e professoras, né, a gente avançar na discussão do nosso dia a dia, né. E aí, a gente não vai estar falando dos indígenas. Quando a gente começa a falar de identidade, a gente começa a perceber que a gente está falando da gente também. Sim. E isso é importante para a nossa classe, né, meu? Hoje, a gente fala o seguinte, não importa qual seja a sua origem ancestral, né? O importante é que você se conecte com ela e que você faça a luta pela libertação. A gente tem que fazer a luta pela libertação, a revolução, né, meu? Porque os povos fizeram isso, né? Sempre enfrentaram a economia colonial, né? A Europa, né, que a gente acha que distante, um continente branco, né? Branco nada, é um continente colonizado também, que várias etnias sofrem até hoje lá pela colonização, né? Pela invasão dos estados, esses territórios fronteiras aí que vai criando, né? Nação, estado com fronteira, com guerra, destrói as vidas de todo mundo, né? Essas fronteiras. O capitalismo tem destruído a vida de todos nós e a gente tem que estar junto e pensar aí como fazer esse enfrentamento ao capitalismo. Sim, Sassá, lá na nossa escola, o Schiller Gil fica ali na Zona Norte, Vila Ed, e nós temos um público de uma população imigrante boliviana. Então, a nossa escola ela tem um traço indígena muito grande, assim. Então, em cada sala são 5 a 7 estudantes imigrantes. O ano passado eu desenvolvi um trabalho sobre a árvore genealógica com eles, e é possível que muitos deles identificam as raízes indígenas, assim. A gente Legal. Tem um grande lá e poder dar continuidade a esse trabalho. A gente está chegando ao final. Douglas, você quer fazer umas considerações? E o Sassá também, depois a gente passa a palavra para você fazer suas considerações finais, Sassá. E desde já, obrigado aí pela formação. E estamos junto e aliado aí não só para a construção de um novo currículo, mas para a construção de um outro mundo, né? E na resistência aí junto com os povos indígenas. Legal. Sim, vou deixar uma pergunta e minha consideração final. Primeiro, ressaltar o convite para você conhecer nossa escola no pós-pandemia, quando tudo voltar. E no caso, não é só para ir a agosto, não. Você pode ir lá quando você quiser. E no caso, queria que você falasse, por favor, se tem algum assunto que a gente não abordou aqui que você gostaria de ter falado, que a gente não perguntou. E a consideração final, agradecer a você por estar no nosso convite, trazer essa questão de suma importância aqui para o nosso país, não só para a nossa cidade, mas para o nosso país, a questão da luta indígena, importância da história indígena, de reescrever a história, de descolonizar as escolas. Gostei bastante desse termo. E agradeço muito a sua presença aqui e por sua contribuição aqui na formação, como a Marília falou. Pode falar? Tiago vai falar ou não? Pode ir, Sassá, pode. A palavra está com você. Legal. Eu agradeço também, né, pelo convite aí. Quero sim conhecer a escola, Douglas, principalmente depois dessa caracterização que o Tiago passou, né, meu?
a gente sabe aí que tem alguns bolivianos que são reconhecidos só como bolivianos, né? Sim. E até eles também se autodeclaram somente bolivianos, mas a gente sabe que são indígenas Aymara, no mínimo Aymara, né, ali que vai estar, assim, caracterizado, né, na escola, mas há outros povos, né, mas provavelmente a boa parte da migração boliviana são Aymaras, não no mínimo, né, aliás, a boa parte da, da imigração boliviana é Aymara, então eu quero conhecer mesmo essa escola, né. É muito importante esse espaço de diálogo com professores, com estudantes nas escolas, né. É lógico que a gente quer avançar um pouco mais, sair desse espaço do agosto indígena e ir para todos os anos, né. É importante esse interesse de professores, né. É importante que a gente se fortaleça mais para poder fazer o enfrentamento, porque a gente necessita, né. Esse governo que está aí, ele facilitou com que racistas que ficava escondido, né, aparecesse mais. Hoje ninguém tem vergonha de ser racista mais. Antigamente, pelo menos, vergonha tinha, né? Pelo menos isso, né? Ou medo de ser preso. Hoje nem isso, não tem vergonha nem medo de ser preso, né? Para que a gente atua mais com essas questões étnico-raciais, né? Defenda mesmo, não tenha medo de falar, não tenha medo de cobrar os colegas que são racistas dentro do espaço escolar, né? Dentro desses espaços de formação, como foi aquele ATPC, né? Vergonhoso aí. E como repetiu depois, eu lembro que dias depois foi sobre a questão negra e também repetiu ali, né, o racismo também, né, meu? Isso é fundamental, né? É fundamental que vocês estejam aí dentro do espaço da escola dando uma outra significação, um outro significado para esse espaço, né, que o Estado tem mesmo esse espaço, é um espaço estatal, como Thiago falou do autor aí, né? Que é um espaço que forma mesmo para as fábricas, para as construções, né? Para a manutenção do capitalismo, né? Mas que a gente dá um outro significado a isso, que forma mente crítica, né? Pessoas críticas que questionam tudo isso, né? Não que não seja necessário ter a mão de obra, né? Mas ter a mão de obra também com a crítica, né? E que a derrubada do capitalismo também não significa o fim da produção, né? A gente não pode confundir produção com capitalismo, não é, né? Não é a mesma coisa, né? Então o pessoal fala, e como que ficaria a tecnologia sem o capitalismo? Não é a mesma coisa, né? Capitalismo é exploração, tecnologia é criada por nós, é criada por vocês, né? Todos os encontros seus com seus estudantes aí, com os alunos, é produção de tecnologia, que é conhecimento que vocês estão passando. Isso é produção de tecnologia, né? E não é o capitalismo que faz isso, né? Somos nós, nossa classe que faz isso, né? Então, é isso daí. Só lembrando mais uma vez, né? Se inscrevam lá no Agosto Indígena. Na página do Agosto Indígena, vocês vão ter acesso aos nossos canais aí nas redes sociais. Tem a TV Tamuia, né, no YouTube, tem a TV Indígena Brasil também no YouTube, né, tem a página do GT Indígena do Tribunal Popular no Facebook, tem o blog também do Tribunal Popular, tem a página do Tribunal Popular que discute outras questões aí, além da questão indígena, né? Então é isso daí. Legal, Sassá. Gratidão aí pela participação aí nessa atividade. Reforçando sua fala aí de que a importância de realizar formações com os professores, é preciso contratar as pessoas dos movimentos indígenas, dos movimentos afrodescendentes, para que eles possibilitem formação dentro das escolas, realizem projetos juntos com nossos professores. Então, deixar o recado aí que é necessário. E isso tem que ser uma cobrança da categoria, né? Cobrar o Estado dessas formações, a categoria tem que fazer isso, tem que cobrar. Né? Precisa se a rede municipal tem dinheiro para comprar vaga na iniciativa privada na educação infantil, tem que ter vaga, tem que contratar professor indígena, professor especializado nas questões afrodescendentes para dar formação para a gente.
E para a gente finalizar aqui, agradecer a participação dos professores, professoras da MF Schiller Gill, o pessoal da manhã, da tarde, os estudantes também que puderam estar presentes, professora Michele, que aula maravilhosa, muito obrigada. Professora Rosimeire, amei, muito obrigada. Professora Fernanda, por mais conversas enriquecedoras, outros olhares, né? Agradecer a Andresa, nossa coordenadora, agradecemos a participação do Sassá e dos professores Douglas e Thiago por nos proporcionar esse movimento tão rico e formador. E então, a gente vai ficando por aqui, né, Douglas? Mais uma live aí da MF Professora Schiller Gill. Agradecer o Sassá aí pela participação, reforçar aí o convite para o pessoal se inscrever lá nos cursos que vão ter no Agosto Indígena, lá no Facebook. E acessem nosso canal, TV Schiller Gill, nossa página no Facebook. Oi. É isso aí. Beleza, Douglas? Beleza, Thiago. Valeu, Sassá. Valeu, Galera, Alô. acompanhe na página da escola os novos informativos, novas lives acontecerão. E quem é essa criança aí, Sassá, que apareceu no vídeo? Apresenta pra gente. A minha filha, Yandara Yara, e o Taiguara e o Itu e Apu. Ô, Sassá, pediram para colocar o endereço, eu vou colocar aqui na tela, pessoal. É a da página para se fazer a inscrição para os cursos. Sassá, se quiser explicar o curso, é esse daqui, né? Ó. Essa é a formação, né? A crise civilizatória para a construção de um novo mundo, Agosto Indígena. A página no Facebook está aqui, ó, facebook.com, Agosto Indígena. E a primeira aula vai ser essa daqui. Cadê? Essa daqui, Sassá? Essa daí, a primeira mesmo. A live não vai ser pelo Facebook, tá? Tá ali Facebook Live, vai ser pelo Meet, tá? Pelo Meet. Provavelmente o Meet, o Jet Meet, algum desses aí. Legal. Aí precisa fazer a inscrição lá no formulário que está no Facebook, né? Então fica aí a página do Agosto Indígena. Aí no sábado, no domingo, vai começar a inscrição para a mesa 2, tá? Aí quando finalizar a mesa 2, mesa 3, são 14 mesas de discussão, né? E mais setembro, que vai ser o mês das mulheres, aí está sendo organizado pelas mulheres, a programação vai sair mais para frente. Certo, eu vou estar colocando no grupo lá dos professores, o pessoal fica atento aí, beleza, pessoal? Então vamos Valeu, galera. Valeu, Sassá, valeu, pessoal do Schiller Gill. Valeu, Thiago. Valeu.